Canal Valor Entrevista começando mais um vídeo hoje com presença ilustre, Micael Zamboni, da cidade de Blumenau, mas ele não é catarinense, né, cara? Não, sou do Paraná. Olha aí, ó, da cidade, qual é a cidade lá? Foz do Iguaçu, terra das cataratas. Porra, cara, que lugar lindo aquilo ali, cara. Vale muito a pena, viu? Meu Deus do céu, aquilo ali é sensacional. Pessoal, recebam comigo, Micael, aqui no estúdio para falar de finanças, um tema que está em alta produção. Uma série de pessoas fazendo aí orientações, tanto online como presenciais, e o Micael também trabalha com mentoria, né, cara? Mentoria em finanças pessoais, mas na verdade minha especialidade é em comportamento humano. Comportamento humano. Então o nosso vídeo está recheado de coisas boas, fique aí, já deixa aquele like, já faz aquele comentário e, claro, compartilhe o nosso vídeo. Micael, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Obrigado. Eu quero que, para a gente começar o nosso papo aqui, eu quero que você conte um pouco da sua história. Legal. Então, né, um pouco confuso às vezes, finanças, comportamento, como é que é esse negócio? Eu sou formado em administração. Né? Olha aí. Trabalhei, fui bancário por 5 anos, trabalhei no banco por 5 anos. E em 2015 eu conheci o mundo do desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional. Cara. E aí, cara, me encantei, achei aquilo incrível e decidi começar a trabalhar com isso. Né? Então eu fiquei 6 anos trabalhando com autoconhecimento, com comportamento humano. Foram mais de 2.000 pessoas que eu tive a oportunidade de conduzir processos de autodesenvolvimento, mais de 6.000 horas de mentoria. E no ano de 2020, pandemia, uma série de coisas. Pandemia, né? Cara, a pandemia foi muito interessante. Mudou a chave de tanta gente, né, Micael? Eu digo que a pandemia mostrou para as pessoas aquilo que elas não estavam querendo ver. Né? E uma das coisas que eu não estava querendo ver é que, por mais que eu tivesse me especializado em pessoas, o que eu sou bom mesmo, o que eu tenho uma predisposição, está relacionado com finanças, está relacionado com negócios, né? E foi isso que a pandemia veio e me mostrou. E foi onde eu pensei, eu falei, cara, como que eu junto, né? Porque veio essa dúvida, né, na nossa cabeça. Como que eu junto finanças, né, investimentos, poxa, fiquei 6 anos trabalhando com comportamento humano, com desenvolvimento, como que eu faço isso, né? E daí que surgiu a própria mentoria, né, e o meu trabalho com a consultoria. É o que você faz hoje. Que é o que eu faço hoje, exatamente. Legal. Então, eu entendi que não tem nada que influencie mais no nosso bolso do que as emoções, do que a nossa personalidade. Verdade. E aí então foi onde eu decidi começar a trabalhar com isso. E aí estamos aí fazendo esse trabalho aí de finanças, mas principalmente voltado na personalidade, nas emoções, como um meio de gerenciar melhor as finanças e de investir melhor. Esse trabalho com as emoções, né, pessoal, é sensacional, porque eu tenho uma frase, inclusive eu disse agora em off, que é aquela frase lá, que tem 2 coisas que as pessoas gostam mais do que sexo e dinheiro, que é elogio e reconhecimento. Faz um estrago tão positivo na nossa mente, que tu imagina, tu começa o teu dia recebendo aquele elogio da pessoa que você gosta, da pessoa que te admira, isso aí não tem preço, né, cara? Isso tem a ver, o valor pessoal, né, ele está muito relacionado com como a gente se sente, né? Então, ontem mesmo estava atendendo uma cliente e, assim, eles não têm grandes problemas financeiros, tal, assim, tudo mais ou menos administrável, só que a sensação, a emoção que ela tem em relação às finanças ainda é uma sensação ruim. Então, quando a gente tem emoções que não são boas, dificilmente a gente vai conseguir resultados melhores. Né? Exato. Então, o trabalho de mudar a relação com o dinheiro começa na questão emocional, né? Exato. Eu quero compartilhar com você que está nos assistindo agora a bio aqui do Instagram do Micael Zamboni. Tem aqui uma coisa muito curiosa, quero compartilhar aqui com você. Superei 200 mil em dívidas. 200 mil em dívidas. Use sua personalidade para sair das dívidas e investir os primeiros 10 mil reais. Exatamente. Investimentos inteligentes, isso você encontra na bio do Micael Zamboni, que neste momento tem 1.596 seguidores e que atua aqui no Instagram. Vocês vão perceber aí, se você seguir, que ele dá várias dicas de finanças para você melhorar a sua qualidade financeira. Falei bonito, hein? Pô, cara, viu aí? Falou bonito. Agora me fala uma coisa, Micael. O que você acredita ter te levado ao endividamento, cara? Pois é, né? Esse é um ponto que
que é muito importante na minha história e que eu acredito que um ponto negativo, uma coisa ruim que aconteceu comigo, é o que faz hoje eu conseguir contribuir com outras pessoas, Sim. né? E esse 200 mil, o ponto principal foi a não conseguir gerenciar tão bem as minhas atitudes e o meu comportamento, né? Em 2015, quando eu conheci esse universo do autodesenvolvimento, eu sempre quis empreender, né? Eu sempre tive o desejo de empreender, de ter um negócio e tal. E em 2015, quando eu conheci o universo do autoconhecimento, eu também entendi que existia uma possibilidade de empreender nesse universo, tendo uma franquia, né? E aí eu falei, poxa, fechou todas, né? Porque eu posso empreender, eu gosto muito gostei muito da área e tal e tudo mais. Dá para ampliar o network. Dá para ampliar o network, dá para fazer mais negócio, dá uma série de coisas, né? E aí eu entrei nesse mundo de empreender desconsiderando coisas que são importantes. Né? Exemplo. Quando eu saí do banco, em 6 meses, meu faturamento já era 3 vezes superior ao que eu ganhava no banco. Uhum. E acontece uma coisa muito interessante com o profissional liberal e com o profissional autônomo. Né? A gente começa a acreditar que todo aquele dinheiro que a gente ganha, ele é nosso e que as coisas vão só sempre bem. Né? Porque essa é uma característica comum do empreendedor e do profissional liberal, que é o otimismo, é acreditar no seu negócio. Vai dar certo. Vai dar certo. Não. E é importante você acreditar no teu negócio. Claro. Só que se você acredita ao ponto de começar a não olhar para as finanças... Detalhes. Exatamente. E aí a gente começa a olhar o seguinte, ó. Pode perceber, pode falar com qualquer empreendedor, ou principalmente profissional liberal, ou quem é empreendedor de serviço, né? Se você falar para ele que ele precisa olhar melhor para as finanças e criar uma nova fonte de renda a partir dos investimentos, ele vai falar assim, não, cara, eu não tenho tempo, eu tenho que focar no meu negócio, eu tenho que vender mais, eu tenho que expandir. E isso sim é muito importante, mas o que eu costumo dizer é assim, de nada adianta você ter uma torneira que sai muita água se o teu ralo é maior. Exato. Então você precisa de alguma maneira tampar ali o seu ralo. E aí eu identifiquei, cara, eu fui confiando, o excesso de otimismo fez com que, mesmo eu começando a me endividar, eu não percebesse isso. E aí aconteceu uma coisa comigo, que acontece com muitos dos meus clientes e das pessoas que eu conheço, que é começar a utilizar o seu CPF para salvar o CNPJ, né? Ou para salvar o seu negócio. Então eu comecei a passar as coisas no meu cartão de crédito, a usar os meus limites. E aí a gente vai dar certo, mês que vem vai ser melhor, depois a gente fatura e tal. E quando veio a pandemia, ela me mostrou uma coisa que eu não tinha mais como não ver, que é quando eu fiz as contas de quanto eu devia. E essa é uma outra coisa, né? Quando você fala com alguém que não quer olhar para as finanças ou que é um profissional liberal, você fala assim, cara, mas como que é? Quanto você gasta hoje? Ele fala, eu não quero nem olhar para isso aí, porque se eu olhar vou me desanimar. Né? Isso é muito comum. Isso era uma coisa que eu fazia. Em 2020, eu tive que olhar para isso. Claro. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei assim, não, peraí. Aí veio uma sensação de frustração, que é o quê? Sou formado em administração, trabalhei em banco. Como que eu deixo uma situação dessa chegar nesse ponto? Né? E foi onde eu entendi que... Em casa de ferreiro, espeto de pau. Mais ou menos essa. Mas o que eu entendi foi que assim, não me faltava conhecimento sobre finanças. Sim. Me faltava gerenciar melhor a minha personalidade. Eu entendi que foi a minha personalidade que me botou no buraco. Entendi. E era ela que tinha que me tirar. Então, por isso, essa questão de relacionar a personalidade com as finanças. Aí tem aquela coisa, né, pessoal, para quem está assistindo a gente gosta muito de trabalhar as questões mais didáticas e passar para vocês um conhecimento que possa, de certa maneira, impactar aí a tua vida. E aí eu quero te perguntar sobre os erros mais comuns que os empreendedores cometem. O que você tem de receita para entregar aí? Primeiro, né, clássico de todos eles é misturar conta física com conta jurídica. Né? Até eu estava conversando com um amigo, né, o Walter Leite, que inclusive esteve aqui, a gente falava sobre isso. Abraço, Walter. Sobre essa mistura, né, das duas coisas. Esse é um primeiro dos erros. Né? Entra pela pessoa física, recebe um pouco de dinheiro, recebe um pouco no CNPJ, vira uma bagunça e aí você não sabe quanto você ganha, quanto você fatura
você não sabe o quanto você tem de custo do teu negócio, você não sabe o quanto você tem de gasto pessoal, né? Então, esse é um dos primeiros erros, um dos erros básicos, assim. Depois, muito do que aconteceu comigo, né? Acreditar muito no seu negócio, focar somente na geração de receita e esquecer que, poxa, eu preciso administrar. Claro. E tem uma outra coisa que acontecia muito comigo e que acontece com a maior parte dos profissionais liberais, que é o seguinte: a gente sabe a importância do network, né? O network, a gente falava isso antes, né? O network tem um valor gigantesco, né? Só que aí você começa a, poxa, tá em vários lugares, vou tomar um café no lugar, vou almoçar em outro lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, e tudo isso é uma série de custos. Exato. E a gente começa a não entender o que realmente é um investimento no network e o que já está sendo um gasto. E aí a gente começa a aumentar muito o nosso custo de operação. Ou seja, para fazer o meu trabalho, eu preciso ter um gasto muito grande. Então, por mais que eu ganhe muito bem, o meu gasto é muito grande. E essa é uma dor que, assim, 100% dos meus clientes têm. Ganho muito bem, trabalho muito, mas, cara, não sobra dinheiro no final do mês. Exato. Né? Por não olhar para esse ponto. Então, assim, misturar as contas, ser demasiadamente otimista no seu negócio, não olhar para os seus gastos, começar a utilizar dinheiro, o crédito da pessoa física para salvar a jurídica, aqui a gente já começa a ver um problema. Sim. Tá? Que se não cuidar, vira uma bola de neve. Pessoal, a gente está conversando com o Micael Zamboni, da cidade de Blumenau. Como é o nome da namorada? Mariana Ramos. Mariana, já aproveita e manda um abraço aí pra ela, cara. Um beijo pra Mariana. Pra família também, né, cara? Pra família, pra todo mundo. O pessoal lá, né? Minha família é de Foz do Iguaçu, né? Olha aí. Mas tenho que dizer aqui que, né, como a gente estava conversando antes, só estou aqui hoje graças a Mariana, né? Que me ajuda aí no Instagram, que me ajuda a levar minha mensagem para mais pessoas, tá? É isso, Mariana, parabéns aí, sucesso para vocês. Nós vamos para o segundo bloco, eu quero falar sobre liberdade financeira. Então, para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela companhia, não saia daí, já voltamos. Voltando para o nosso segundo bloco de um papo sensacional aqui com o Micael Zamboni. Agora eu quero que você me fale o que é liberdade financeira para quem está assistindo a gente agora e tem essa dúvida também. E está muito em alta, né? Liberdade financeira, todo mundo fala de liberdade financeira e parece uma coisa muito distante, parece uma coisa muito difícil, né? Ou que, poxa, tem que ser multimilionário para ter uma liberdade financeira. E o conceito de liberdade financeira, na verdade, ele é relativamente simples, né? Quando eu alcanço liberdade financeira, quando eu tenho ativos, né? O que são ativos? Ativos são coisas que colocam dinheiro no meu bolso sem que eu precise trabalhar, sem que eu precise investir meu tempo ou minha energia. Sim. Né? E inclusive esse é um dos grandes desafios dos profissionais liberais e autônomos, porque tem o tempo limitado. Então eu só tenho X horas por dia para que eu consiga gerar dinheiro. Então o que eu preciso fazer? Com o dinheiro que eu gero, eu compro ativos. Esses ativos colocam dinheiro no meu bolso. O que é um exemplo de ativo, né? Um exemplo de ativo, por exemplo, sei lá, você compra um apartamento e você deixa ele alugado. Quando você estiver dormindo, né, você vai, teoricamente, vai estar ganhando dinheiro, porque você não precisa investir seu tempo. Se eu comprar terras ou se eu arrendar terras, essa é uma espécie de que nós chamamos de renda passiva. Entendi. Né? Compro ações de empresas, então tudo isso coloca dinheiro no meu bolso. Então, isso são ativos. A liberdade financeira é quando eu tenho ativos que colocam dinheiro no meu bolso suficiente para pagar o meu padrão de vida. Entendi. Ou seja, uma pergunta que normalmente eu faço é o seguinte: se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo se você parar de ter renda hoje, quanto tempo você vive? Porra, eu vivo bastante, hein, cara? Eu acho que vai uns 3 dias. e essa é uma pergunta que é forte, né? Tipo, cara, se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu consigo manter o meu padrão de vida? Eu acho que esse é o ponto, manter o meu padrão de vida, né? Porque os ativos, eles colocam dinheiro no seu bolso sem que você precise de tempo, investir seu tempo, seu dinheiro, sua energia, né? Sem que você invista seu tempo e sua energia, na verdade, né? O dinheiro sim. Mas, cara, isso vai pagar a sua vida. Então, existe uma receita aqui para isso, que a receita é eu definir qual é o meu padrão de vida. Sim. E bloquear o meu padrão de vida. Essa é uma das coisas que eu faço dentro do processo de mentoria. Eu ajudo o meu cliente a encontrar o padrão de vida dele
E aí eu falo, ok, então agora a gente precisa fazer o quê? Gerar sobra. Que essa sobra a gente vai comprar ativos para colocar dinheiro no seu bolso. bolso. É aí que começa a brincadeira, né? Aí começa a ficar legal, cara, começa a ficar divertido. É a parte que os meus clientes eles mais gostam, obviamente todo mundo gosta, mas é a parte que fica legal e a gente gera, como você falou, de reconhecimento, né? Que é uma coisa que a gente gosta. Aqui é um outro tipo de reconhecimento, é uma validação, né? Tipo, poxa, eu tô colocando aqui, tá entrando mais dinheiro, pô, que legal. Então é uma validação que vem do dinheiro, do teu esforço, da tua organização. E, poxa, isso é sensacional. Sensacional. Bom, você já aprendeu, então, o que é liberdade financeira e agora você também vai conhecer os caminhos para não se endividar. Como é que a gente sabe que nós estamos prestes a nos endividar? Porra, essa pergunta é boa, hein? É boa. Meu Deus. Se liga aí. Primeira coisa é quando a gente já não sabe quanto a gente gasta e quanto a gente ganha. Esse é um primeiro indício de que, cara, você pode estar se endividando, né? Tirando quem, né, é milionário ou multimilionário, né, que já não sabe mais quanto ganha, quanto gasta, porque tem muito dinheiro sobrando. Esse é um primeiro indício, tá? Então, poxa, eu não sei exatamente quanto eu gasto. Quando eu começo a perceber o seguinte, tipo, putz, eu preciso esperar virar o cartão, sabe? Para fazer uma compra. Isso é uma Por isso coisa... que eu nem tenho mais cartão, não tenho. Esse é um outro indício, tá? Outra coisa é a gente perceber o seguinte, poxa, eu não estou investindo. Isso aqui é um indício de que se você não está se endividando, em algum momento você vai se endividar. Porque você não está pensando na tua reserva financeira, né? E você está vivendo no limite, assim, não sobra. Não sobra e às vezes você começa a ter que usar mais o teu cartão de crédito. Você começa a ter que, sei lá, pegar um crédito para pagar uma coisa, fazer um empréstimo. Que loucura, né? Esse é um grande indício, tá? O que acontece muito, principalmente com os clientes que eu atendo, é que o nível de endividamento que eles têm corresponde às vezes quase 50% da renda deles. Pois é, cara. E aí a gente precisa ter... Poxa, você precisa comer, você precisa, né, morar, você precisa se deslocar, você precisa fazer uma série de coisas, né? E o endividamento vai aumentando e a gente não vai percebendo. O que eu chamo aqui eu dou um nome para isso, que é o auto-engano dos gastos, né? Pode conversar com quem é da área, autônomo, liberal, empresa. Ele normalmente acha que gasta menos do que realmente gasta e normalmente ele acha que ganha mais do que realmente ele gasta. Olha só. Esse é um susto que eu dou, né, em quase todos os clientes, que quando a gente faz o diagnóstico, ele fala assim, putz, eu achava que eu ganhava mais. Tinha uma cliente que falou para mim assim, não, eu ganho mais ou menos uns 30 mil reais. Eu falei, beleza, vamos tirar um extrato e vamos olhar. Quando viu, tipo, não dava nem 20. O que é isso? É tipo assim, esse mês eu faturei 30. Aí daqui 2 meses eu faturei 30 de novo. Aí você fica com esse número na cabeça. Eu ganhei 30. Né? E aí você fala assim, eu gasto mais ou menos uns 20. Peraí, você ganha 30 e gasta 20, tem que sobrar 10 todo mês. Sim. Se sobra 10 todo mês, em 12 meses você tem que ter 120 mil. Cadê os 120 mil investido que eu não tô vendo? Quando a gente olha para isso, a gente fala, não, peraí. Já causa um impacto. Eu falo, não, peraí, alguma coisa está errada. E é quando a gente começa a investigar isso. Tá? Tem uma coisa que agora me surgiu, que é a questão de ajudar as pessoas a entenderem o que é a reserva de emergência. Legal. Reserva de emergência ou reserva, né? Porque ela pode servir para uma emergência, ela pode servir para uma oportunidade. Mas a reserva de emergência é um dinheiro que você tem que vai suprir o seu padrão de vida por pelo menos 6 meses. 6 meses. De 6 a 12 meses, tá? É o recomendado por todos os especialistas, tá? E quando que a gente usa ela? Né? Quando se trata da reserva de emergência, é realmente numa emergência, cara. Sim. É tipo quebrar o cofrinho. Então, existem alguns gastos que a gente normalmente não prevê no nosso ano, mas eles acontecem. E essa é uma questão que a gente negligencia de maneira geral, que é o quê? Cara, tem coisa que a gente só paga anualmente, que é IPVA, IPTU, que é seguro, Sim. que é matrícula do colégio, Sim. E a gente não considera isso, né? Mas só que isso está dentro do nosso custo anual. E aí existem outras coisas que são realmente imprevistas. Poxa, estragou meu carro. Poxa, sei lá,
deu uma chuva de granizo aqui, cara, foi o meu telhado. Sei lá, eu precisei um móvel... Uma consulta médica, um exame, ou sei lá, poxa, minha geladeira estragou, não tem conserto, vou ter que trocar outra. Você tem de onde tirar? Se você não tem uma reserva, o que você vai fazer? Você vai usar um cartão de crédito se você tiver um cartão de crédito, tá? Ou você vai fazer um empréstimo. E aí começa o endividamento. Exatamente. Entende? Então a reserva de emergência serve para a gente poder dormir em paz, ficar tranquilo e saber que é o seguinte, se a gente tiver um momento de baixa ou se a gente tiver alguma emergência, tá? A gente tem de onde tirar. Do profissional liberal, é extremamente importante. Por quê? É variável. Ele não tem um salário todos os meses. Exatamente. E aí o cara que era profissional liberal, né, o autônomo, o empreendedor pequeno, no início da pandemia se viu diante de uma situação terrível, porque, cara, não sei quando eu vou acontecendo aqui, né? Quando que eu vou faturar de novo? 6 meses sem faturar, às vezes 1 ano com o negócio fechado. Então, a reserva nos ajuda a dormir tranquilo. E uma coisa importante, tá? Onde a gente deixa essa reserva, né? A reserva a gente precisa deixar numa aplicação que tenha liquidez diária. O que é liquidez diária? Cara, eu posso resgatar a qualquer momento, sábado, domingo, feriado, não importa. Eu vou lá e consigo resgatar. Só que ela precisa estar rendendo. Sim. Não adianta deixar na poupança, né? Não adianta deixar na conta corrente. Pega a dica aí. E dificulta um pouco a tua vida para poder utilizar isso. Que é o seguinte, se eu tenho uma conta que eu utilizo sempre, deixa essa reserva numa outra conta ou numa corretora de investimentos onde eu consigo sacar, mas eu vou ter um pouco mais de trabalho. Não está na mão, né? Não está ali, tem aqui, eu tenho dinheiro aqui, vou gastar. Né? Não, precisa estar fora do alcance dos seus olhos. Né? Isso também vai te ajudar a proteger isso, né? Proteger a tua reserva e proteger o teu patrimônio. Sensacional. Pessoal, a gente está conversando com o Micael Zamboni, da cidade de Blumenau, e vamos aproveitar antes de ir para o terceiro e último bloco, para mandar abraços às pessoas queridas. Uma delas é o Jonathan Hadley, que trabalha com você. Sim. Júnior Borges. Leandro. Teve aqui também, né? Teve aqui conosco. Todos da Select Investimentos. Para você que está procurando aí uma empresa para realizar aí o seu investimento, procure a Select Investimentos na cidade de Blumenau. Um escritório sensacional, um alto padrão. E claro, eles trabalham com a blindagem patrimonial. Bonito esse nome, né, cara? Nome bonito, né? Porra. E também tem a parceria do Micael lá na Select Investimentos. A gente vai para o nosso terceiro e último bloco e eu quero que você me fale a respeito da experiência de dividir o palco com a Camila Farani, a Shark Tank, que esteve na cidade de Blumenau para um evento, inclusive um evento da própria Select Investimento, onde um dos CEOs esteve aqui também na cidade de Blumenau, o Luiz. Tem um vídeo com o Luiz aqui no Valor Entrevista também, é só acessar aí no Instagram. Eu quero que você me fale dessa experiência de dividir o palco com a Shark Tank, conhecidíssima não só aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo. Pessoal, para você que está aí do outro lado, muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, a gente já volta para o terceiro e último bloco. Beijo. Terceiro e último bloco do nosso papo aqui com o Micael, aliás, um papo incrível, obrigado aí pela oportunidade de aprender contigo. E uma coisa que a gente estava conversando aqui, pessoal, em off, que é que as pessoas elas guardam dinheiro para um momento de dificuldade. É comum pensar assim, é errado pensar assim, você está atraindo coisas ruins, que, por exemplo, o Flávio Augusto ele tem uma fala que eu gosto muito de comentar, pessoas guardam dinheiro para a saúde, por exemplo. No momento difícil da saúde. De certa maneira você não está atraindo esse momento difícil, cara? Legal. Essa pergunta é muito interessante. Tem um livro, tá? Quem está nos assistindo pode, né, se gosta disso, se chama Dinheiro Feliz, tá? Eu esqueci o nome do autor agora, mas é um japonês. E ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre a relação de energia que a gente traz com o dinheiro. Olha só. E tem alguns pontos aqui que eu acho que se conectam, que eu acho legal a gente trazer, que é assim, quando você vai na casa de uma pessoa e aí você, sei lá, você não é bem recebido ou você é recebido de forma indiferente, né? Você tem vontade de voltar lá? Não tem vontade de voltar, né? Não. E a mesma coisa é com dinheiro. Quando a gente
trata o dinheiro com indiferença ou com descaso ou de qualquer forma, ele tende a não voltar, né? Energeticamente. Ou ele vem, mas ele não fica. Por isso muitas pessoas faturam muito, mas putz, dinheiro não sobra na minha mão, né? Sim. Tem a ver com essa relação. E esse mesmo livro traz uma coisa que eu acho muito interessante, que ele diz esse mesmo. Quem Honda? Dinheiro feliz. Dinheiro feliz, exatamente, tá? E ele fala justamente isso que você falou. Quando eu faço os meus investimentos, minhas aplicações, pensando que algo vai acontecer, vai que quebra meu carro, vai que alguém fica com um problema de saúde, você vai ter isso na sua vida, porque é isso que você está atraindo, e você vai utilizar esse dinheiro para isso. Então aqui a gente precisa buscar o equilíbrio entre a reserva de emergência, que me traz uma tranquilidade de saber que assim, se acontecer alguma coisa, eu não fico pensando nisso, né? Sim. Porque se acontecer alguma coisa, tá tranquilo, eu tenho recurso para isso. E no livro ele traz uma coisa legal, que ele diz assim, aí ó, essa é a imagem do livro. Ele diz o seguinte, quando você for investir ou separar o seu dinheiro para investir, ao invés de você ter aquela dor que a maior parte das pessoas tem, do tipo, putz, mas eu vou ter que investir, não vou poder gastar? Pois Ao invés de você ter essa dor, você começa a pensar em algo muito divertido e prazeroso que você vai utilizar esse dinheiro para gastar. Legal. Então, poxa, eu quero viajar para Nova York, né? Eu quero ter, sei lá, morar de frente para o mar. Então, esse é o motivo pelo qual eu vou investir. Quando a gente faz isso, a gente muda o nosso sentimento e a gente atribui energia positiva ao dinheiro. Exato. Por isso o nome do livro é Dinheiro Feliz. Ou seja, quando eu atribuo a energia positiva ao dinheiro, o meu dinheiro ele é feliz e ele vai me trazer possibilidade de felicidade. E aí eu vou ter minha reserva lá de emergência que talvez eu nunca precise usar ela. Exatamente. Né? E esse é o grande objetivo aqui, né? Micael, como é que foi dividir o palco com a Camila Farani, ela que é Shark Tank? Para você, acredito que tenha sido uma experiência única. Com certeza. Primeiro, né, a surpresa, né? E aí é inegável a questão da ansiedade, né? De ficar nervoso. Imagina, 1 minuto para você fazer um pitch, né? A gente fica ansioso, fica nervoso. Mas foi uma experiência incrível, uma oportunidade, mais do que uma experiência, eu acho que é uma oportunidade que a gente precisa, muitos de nós, às vezes, nós temos a oportunidade de levar nossa mensagem, né? De ser levantado por pessoas que são importantes e às vezes a gente não faz isso, a gente se esconde, né? Ela comentou da rentabilidade emocional, eu queria que tu explicasse isso. Esse aí deu polêmica, né? Eu falei de rentabilidade emocional, várias pessoas perguntaram, né? Uma coisa é a rentabilidade financeira, né? Que poxa, invisto tanto, isso me rende, sei lá, 14% ao ano, enfim. Só que tem uma coisa chamada rentabilidade, que eu chamo de rentabilidade emocional, que é a recompensa emocional que os nossos investimentos ou o nosso dinheiro nos traz. Tá? E fazendo um gancho com o que você falou lá no início, né? As pessoas gostam muito mais de elogio e de reconhecimento do que do próprio dinheiro. Então elas gostam a gente gosta de se sentir bem. Não adianta eu entregar a melhor rentabilidade para o meu cliente se ele não vai dormir, se ele não vai ter paz, se ele vai ficar ansioso ou se ele corre o risco de perder. A gente sabe que hoje tem muitas opções no mercado de investimento que falam assim, 3% ao mês, 4% ao mês, 5% ao mês, criptomoedas. Cara, se isso não tem a ver com o teu estilo de personalidade, investir em cripto vai fazer com que você fique sem dormir. É uma alta volatilidade, isso não tem a ver com você. Tira a tua paz mesmo. Tira a tua paz, que é você querer jogar o jogo do outro. Né? Você querer fazer o que o outro está fazendo. E aí daqui a pouco, o que normalmente acontece? A pessoa fala assim, não, o Alan está investindo lá em cripto e ele está ganhando 5% ao mês. E conheço o Alan e ele é um cara sério e tal, tudo mais, eu vou fazer a mesma coisa. E aí daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco tem uma baixa, eu perco, além de não ter rentabilidade, eu perco meu dinheiro, tá? Ainda perde a amizade. Às vezes sim. Ainda perdeu o cara ali que acreditava em ti. Só que
o dinheiro que eu coloquei talvez me faça muito mais falta emocionalmente falando do que o dinheiro que você perdeu. Exatamente. Então, nesse momento, eu vou estar sozinho com os meus sentimentos, com as minhas questões. Você vê, né? Eu quero compartilhar também com vocês essa questão da rentabilidade emocional. Eu levo muito pro lado do networking. Sim. Então hoje eu costumo brincar e dizer isso, quem acompanha o Valor Entrevista sabe, nós estamos nos ombros de gigantes. Porque eu tenho gratidão eterna por todos que já estiveram aqui ao meu lado, porque fortalecem ainda mais a minha rede de contatos. Então, essa rentabilidade emocional, quando eu olho para a rede de contatos, me dá uma segurança que, saca, de transitar em tudo, sabe, de ir numa emissora X, numa emissora Y, de ir nas rádios, de ter empresários grandes ao redor. Isso te traz uma segurança que eu compartilho e recomendo. E é como você está internamente, né? Emocionalmente. E saiba que ao contrário também é verdadeiro, né? O trabalho que você faz aqui também nos engrandece, né? Aliás, nos engrandece muito. Então, aqui há também uma troca que gera também essa recompensa emocional, né? E só que quando a gente fala de investimento, eu preciso entender, não só se você é conservador, moderado ou arrojado, mas entender o teu estilo de personalidade, como você tende a tomar suas decisões, como você tende a se sentir em relação a algumas questões. E é tudo isso que, né, você falou antes da Select, é tudo isso que a gente busca fazer, né, hoje dentro da Select, que é trazer a inteligência relacionada às finanças. Exatamente. Tá? Então, assim, como que a gente compõe a melhor estrutura de produtos, porque o mercado de investimento hoje, se você for, tem uma infinidade, assim, só de fundos de investimentos, né, na Select mesmo tem mais de 1000 fundos de investimento de opções. Então, como que eu escolho isso? Como que eu componho isso? Então, a gente precisa considerar o ser humano, as emoções dele. Então, a gente precisa compor isso de uma forma que traga assim, a rentabilidade para ele, que proteja o patrimônio dele, que ajude a multiplicar esse patrimônio, mas que principalmente, poxa, o cara fique bem, ele fique tranquilo, ele fique em paz e ele se sinta bem. Tu sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem dormir bem, cara. Isso! Pronto, sossegado, saber que no outro dia vai acordar, vai tomar um café com a sua família e vai fazer o que gosta, o que ama, vai ter lá a sua grana investida, que aquela grana vai render para ele realizar os sonhos dele. É isso. A pessoa quer dormir tranquilo. Porque o dinheiro é um meio, tá? Às vezes parece... Pô, falei bonito de novo. Tô empolgado aqui hoje. Podemos fazer mais várias dessas, né? O dinheiro, ele é meio... Principalmente quando a gente tá meio ferrado, assim, né? E eu já passei por isso, de não saber nem como eu ia pagar minhas contas. 200 mil em dívida para virar a chave. Quando a gente tá ferrado e a gente não sabe como a gente vai pagar as contas, a gente escuta as pessoas falarem assim, dinheiro é meio, e você pensa assim, dinheiro é meio cacete, o dinheiro é o que eu preciso agora, né? Só que quando a gente começa a entender que realmente ele é um meio de eu dormir melhor, de eu ter momentos felizes com a minha família, de eu poder conhecer outros lugares. Então, assim, tem gente que não tem uma motivação para acumular dinheiro e riqueza, né? Mas, como uma cliente que eu tenho, ela disse, cara, não tem esse negócio de status e de ter o melhor carro, a melhor casa. Daí eu falei, mas o que então? Eu quero tipo, poxa, tem um evento de arquitetura em Paris, eu quero poder ir sem ficar preocupado se vai faltar dinheiro ou não, tem? Perfeito. Então, perfeito. Cada um precisa entender exatamente qual é o seu motivo, e a maior parte das pessoas não sabe qual é o seu motivo. Falando em cliente, falando em pessoas, qual é o cliente que você tem hoje? Quem é o seu cliente? O meu cliente hoje é profissional liberal, autônomo ou empreendedor. Tá? Eu costumo dizer que o meu cliente é o Micael de 2 anos atrás, né? Que é o cara que faturava bem, né? Mas por uma dificuldade de gerenciar as finanças, uma falha, não conseguia fazer sobrar e acabou se endividando. Sim. Então, ou seja, o meu cliente são profissionais liberais que faturam bem, mas não vê o dinheiro sobrar, né? E aí a gente utiliza, né? Eu utilizo a personalidade como um meio de ajudar a sair da desordem financeira,
e começar a investir. Pelo menos os primeiros 50 mil, os primeiros 10 mil, tá? Mas 50 mil é um valor assim que normalmente os meus clientes eles já conseguem alcançar, né? Show de bola. Para a gente fechar o nosso vídeo, quero antes passar aqui uma informação importante. Chegamos a 4.300 seguidores aqui no Valor Entrevista pelo Instagram, tá bom? Então, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Eu postei hoje um history. Eu quero mostrar aqui para a galera. Olha só. Gravei um. Se você tem dedicação e faz um bom trabalho, o dinheiro sempre dá um jeito de te encontrar. Isso, e também tem um vídeo que eu vou compartilhar daqui a pouco, que é o vídeo do Micael no history dele. Micael, como funciona a sua mentoria e os investimentos para a gente fechar o nosso excelente vídeo de hoje? Legal, tá? Então, o processo de mentoria, como eu disse, focado em profissionais autônomos, liberais, tá? É um processo de 3 meses de acompanhamento, tá? A gente vai desde fazer um diagnóstico financeiro completo, quanto você ganha, quanto você gasta, o que você tem de investimento, o que você tem de patrimônio. Pode parecer simples, mas essa é uma fase que é muito importante e a maior parte das pessoas acaba não fazendo. Primeira etapa a gente faz isso. Eu trabalho, Alan, com um relatório, com um teste de personalidade que mede o teu estilo comportamental, como você se comporta em relação ao dinheiro, o que te motiva a gastar, que é o mesmo que vai te motivar a investir, tá? E como está a tua estrutura cognitiva, ou seja, como que você toma as tuas decisões inconscientemente. Então, esse teste gera um relatório de 72 páginas sobre o meu mentorado e é a partir desse manual da personalidade do mentorado que eu trabalho durante todo o processo de mentoria. Aí o que a gente vai fazer? Eu mostro para o meu mentorado como a personalidade dele colocou ele naquela situação financeira. Sim. E como que ele vai utilizar a própria personalidade para sair. Tá? A gente faz o gerenciamento financeiro. Tem dívida? Eu vou te ajudar a negociar as dívidas, né? Não tem dívida? A gente vai encontrar a sua forma de gerenciar o dinheiro. Por quê? Aquela receita de anote todos os seus gastos e tal, não sei o quê, isso não funciona para a maior parte das pessoas. E é por isso que as pessoas se desestimulam, tá? Então a gente cria a própria forma do cliente adequada à personalidade dele de gerenciar as finanças, encontra o padrão de vida dele, tá? Ou seja, qual é o padrão de vida? É 5 mil, 6 mil, 8, 10 mil? Qual é o meu padrão de vida? A gente trava esse padrão de vida e aí, a partir do próprio relatório da personalidade, onde tem lá os principais talentos que a pessoa tem, a gente encontra uma maneira de aumentar a renda. Então ele começa a ganhar mais, com essa sobra a gente cria um plano de investimento de curto, médio e longo prazo. E aí então é onde entra a minha outra área de atuação, meu outro papel, que é de fato a consultoria em investimentos. Que é quando eu vou fazer exatamente o que eu estava falando contigo, que é, ok, qual é o teu estilo de personalidade, como a gente compõe uma carteira aqui para você que vai te ajudar a blindar o seu patrimônio, né? Ou seja, proteger o que você já tem, te ajudar a multiplicar isso, tá? Ou seja, porque não basta só proteger dinheiro embaixo do colchão ou dinheiro só ali parado com pouca rentabilidade, não adianta, a gente precisa encontrar uma maneira de multiplicar e alavancar. E principalmente, que era o que a gente estava falando antes, fazer com que você consiga dormir em paz, dormir tranquilo e saber que o teu dinheiro está sendo bem administrado e que você vai poder fazer tudo aquilo que você quer em relação à sua família, aos seus sonhos, enfim. Tá? Gente, eu gostaria de ficar mais tempo aqui conversando sobre esse tema que é tão importante. Um papo incrível, pessoa super inteligente e que tem aí a expertise do mercado financeiro e coloca isso à disposição de vocês que estão nos assistindo. A gente conversou com o Micael Zamboni, ele superou 200 mil em dívidas e hoje ele usa essa experiência para te ajudar a evoluir financeiramente. Micael, muito obrigado pela tua participação aqui no Valor Entrevista. Estamos chegando a 700 entrevistas produzidas. Ah, coisa linda, parabéns. E eu te agradeço de coração a parceria e a participação aqui no Valor Entrevista, que agora em janeiro faz 6 anos de trabalho. Coisa linda, tá? Coisa linda. Eu que agradeço, tá, o convite, a oportunidade, parabéns pelo trabalho. Eu acho que muitos profissionais, muitas pessoas precisam desse teu trabalho, que é levar a mensagem das pessoas para outras pessoas que também precisam ouvir. Então, muito obrigado por me permitir fazer parte disso, levar um pouquinho aí da experiência que eu tive e espero que você que está me assistindo, alguma coisa do que eu disse aqui possa virar alguma chave, possa fazer você pensar diferente. Isso com certeza já
vai fazer com que meu propósito, né, a minha missão com esse trabalho se realize, tá? Muito obrigado e um grande beijo, um abraço para você que está nos assistindo. É isso. Invista. Select Investimentos na cidade de Blumenau está de portas abertas para te receber e te dar um excelente atendimento. Um beijo no coração, compartilhe o nosso vídeo e voltamos na semana que vem. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.